Por trás do sorriso do vagabundo mais famoso do cinema existe uma história que Hollywood tentou esconder. E hoje você vai conhecer o lado mais trágico, controverso e lendário de Charlie Chaplin, um gênio amado pelo público e perseguido pelo poder, que saiu da miséria absoluta nas ruas de Londres para se tornar um dos homens mais influentes do planeta, mas também um dos mais vigiados, censurados e acusados de sua época. Nesta história, falaremos de infância marcada pela fome, abandono e doenças mentais, do sucesso meteórico que despertou inveja, das relações amorosas polêmicas com mulheres muito mais jovens, dos escândalos judiciais que quase destruíram sua carreira, da perseguição implacável do FBI que o acusava de comunismo em plena Guerra Fria, e da ironia de um homem que fez o mundo rir enquanto carregava uma vida cercada de dor, solidão e controvérsias até seus últimos dias. Mas atenção, o que será revelado no final muda completamente a forma como você enxerga Chaplin e explica por que seu nome ainda incomoda tanta gente poderosa. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe o gostei, porque isso é fundamental para o YouTube entender que esse conteúdo merece ser recomendado, ajudando o canal a crescer e trazendo mais histórias profundas, investigativas e sem censura como essa. Se você puder apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere enviar um Super Thanks. Isso faz uma diferença enorme para mantermos pesquisas de qualidade e vídeos cada vez melhores. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema algum. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. Sua participação também fortalece o canal. Agora fique até o final, porque a última revelação sobre a vida de Charlie Chaplin é simplesmente chocante e vai te deixar impactado. A infância de Charles Spencer Chaplin foi profundamente devastadora e deixou marcas psicológicas que o acompanhariam por toda a vida, influenciando não apenas sua personalidade, mas também suas escolhas emocionais, seus relacionamentos e a essência artística que mais tarde encantaria o mundo. Nascido em 16 de abril de 1889, em Londres, Chaplin veio ao mundo em um ambiente de extrema instabilidade emocional e financeira. Seus pais, Hannah Chaplin e Charlie Chaplin Sr., eram artistas de music hall, um tipo de entretenimento popular, porém precário, que raramente garantia segurança econômica. Desde muito cedo, Charles viveu cercado pela incerteza, pela pobreza e pelo medo constante de perder tudo, porque, na prática, ele já não tinha quase nada. Seu pai era alcoólatra e ausente, incapaz de oferecer cuidado ou proteção, e morreu prematuramente, deixando uma sensação de abandono definitivo. Sua mãe, Hannah, apesar de amorosa, sofria de graves transtornos mentais, possivelmente esquizofrenia ou psicose severa, o que fazia com que alternasse momentos de lucidez com surtos profundos, nos quais não conseguia cuidar de si mesma nem dos filhos. Chaplin ainda era muito pequeno quando presenciou sua mãe perder a voz no palco, em público, sendo vaiada, humilhada e retirada da apresentação. Um episódio traumático que ele jamais esqueceu e que o fez associar fracasso à exposição pública. Com o agravamento da doença de Hannah, Charles e seu irmão Sidney passaram longos períodos em workhouses e orfanatos, instituições frias, rígidas e desumanas, criadas mais para punir a pobreza do que para acolher crianças vulneráveis. Chaplin descreveu esses lugares como ambientes de silêncio opressor, disciplina brutal e ausência total de afeto, onde as crianças aprendiam cedo que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. A fome era constante, o medo era cotidiano e a sensação de não pertencer a lugar algum moldou nele uma visão de mundo profundamente insegura. Ainda criança, Chaplin desenvolveu um senso de observação extremamente aguçado, pois precisava entender rapidamente os humores dos adultos ao seu redor para evitar punições, algo que mais tarde se transformaria em sua incrível habilidade de expressar emoções sem palavras no cinema mudo. Chaplin também conviveu desde cedo com a vergonha social da pobreza, sendo tratado como invisível ou indesejado, e isso criou nele uma mistura complexa de ressentimento e empatia pelos marginalizados. Em entrevistas mais tarde, ele afirmou que nunca deixou de se sentir aquele menino faminto observando o mundo de fora, mesmo quando já era um dos homens mais famosos do planeta. O humor, para ele, não nasceu como entretenimento,
mas como mecanismo de sobrevivência, uma forma de aliviar a dor, distrair a mente do sofrimento e conquistar a aceitação. Psicologicamente, essa infância contribuiu para um adulto extremamente sensível a críticas, desconfiado de autoridades e profundamente carente de afeto, ainda que raramente soubesse demonstrá-lo de forma equilibrada. A criança que não teve controle sobre o próprio destino se transformou em um adulto que precisava controlar tudo ao seu redor, dos filmes que dirigia às pessoas com quem se relacionava. Sua infância devastadora não apenas feriu sua mente, mas também construiu o alicerce emocional de sua genialidade, fazendo com que cada gesto de Carlitos carregasse um pouco daquele menino solitário, faminto e assustado que apenas queria ser visto, compreendido e amado. Essa combinação de trauma, resiliência e criatividade explica por que Chaplin conseguiu tocar gerações inteiras de pessoas comuns, porque, no fundo, ele nunca deixou de ser uma delas. A ascensão meteórica de Charles Spencer Chaplin é uma das histórias mais fascinantes da cultura moderna. Não apenas pela velocidade com que ele saiu de uma infância marcada pela miséria para se tornar o artista mais famoso do planeta, mas também pela forma solitária e emocionalmente complexa com que esse sucesso foi vivido. Quando Chaplin chegou aos Estados Unidos ainda muito jovem, vindo das companhias teatrais britânicas de Fred Karno, ele trazia consigo não apenas talento e disciplina, mas também medos profundos construídos ao longo de uma infância instável. Para ele, o sucesso não era apenas um sonho artístico, mas uma necessidade vital, uma forma de garantir que jamais voltaria a passar fome ou a depender da caridade. Ao entrar no cinema em 1914, Chaplin rapidamente percebeu que aquele novo meio exigia uma linguagem diferente do teatro, baseada em gestos precisos, expressões sutis e emoções universais. Foi nesse processo que surgiu o personagem Carlitos, o vagabundo de chapéu, bengala e bigode, uma figura aparentemente simples, mas carregada de humanidade, dignidade e contradições. Carlitos representava o homem comum tentando sobreviver em um mundo hostil. E essa identificação imediata fez com que o público se apaixonasse instantaneamente. Em poucos meses, Chaplin se tornou um fenômeno, e em poucos anos era o rosto mais reconhecido do cinema mudo, com um poder criativo e financeiro sem precedentes. No entanto, por trás dessa fama explosiva existia um homem profundamente solitário. Chaplin desconfiava das pessoas, tinha medo constante de ser explorado ou descartado, e acreditava que qualquer erro poderia destruir tudo o que havia conquistado. Esse medo o levou a buscar controle absoluto sobre sua carreira, assumindo múltiplas funções em seus filmes e se isolando emocionalmente. Ele passava longas horas nos estúdios, repetindo cenas obsessivamente, não apenas por perfeccionismo artístico, mas porque o trabalho funcionava como um refúgio emocional. À medida que o personagem Carlitos se tornava um ícone mundial, Chaplin sentia cada vez mais dificuldade em separar sua identidade pessoal da imagem pública. O mundo via um personagem ingênuo, sensível e encantador, enquanto ele carregava inseguranças profundas, carência afetiva e um medo constante da rejeição. Em entrevistas, Chaplin admitiu que o aplauso não preenchia o vazio interno e que a fama, em vez de trazer paz, aumentava sua sensação de isolamento. Ele se sentia deslocado entre a elite que o cercava e o passado humilde que nunca o abandonou emocionalmente. O nascimento do ícone Carlitos foi, ao mesmo tempo, o nascimento de uma máscara protetora, por trás da qual Chaplin escondia suas fragilidades. Ainda assim, foi justamente essa solidão que alimentou sua sensibilidade artística, permitindo que ele transformasse dor em humor e exclusão em poesia visual. A ascensão meteórica de Chaplin não foi apenas uma trajetória de sucesso, mas um processo intenso de construção emocional, no qual cada conquista vinha acompanhada de novos desafios internos. O ícone nasceu rapidamente, mas o homem por trás dele passou a vida inteira tentando encontrar equilíbrio entre o reconhecimento do mundo e suas próprias necessidades emocionais. Os relacionamentos amorosos de Charles Spencer Chaplin representam um dos aspectos mais discutidos, controversos e emocionalmente complexos de toda a sua trajetória, revelando muito sobre suas fragilidades, traumas e dificuldades em lidar com afeto e intimidade.
Desde cedo, Chaplin cresceu sem referências emocionais estáveis, marcado por abandono, pobreza extrema e pela doença mental da mãe, o que influenciou profundamente a forma como ele se relacionaria com as pessoas ao longo da vida. Quando alcançou fama mundial, poder e reconhecimento, Chaplin passou a buscar nos relacionamentos uma mistura de carinho, admiração e segurança emocional, mas frequentemente acabou criando vínculos desequilibrados e conflituosos. Um dos pontos mais polêmicos de sua vida amorosa foi sua tendência a se envolver com mulheres muito mais jovens, algo que já causava estranhamento em sua época e que hoje é amplamente criticado. Seu primeiro casamento foi com Mildred Harris, que tinha apenas 16 anos quando se casaram, enquanto Chaplin já se aproximava dos 30. A relação foi marcada por imaturidade emocional, conflitos constantes e uma perda traumática. A morte do filho do casal poucos dias após o nascimento, um evento que abalou profundamente ambos e deixou cicatrizes emocionais duradouras. O casamento terminou em divórcio, com acusações mútuas e grande desgaste psicológico. Pouco tempo depois, Chaplin se envolveu com Lita Grey, inicialmente contratada para atuar em um de seus filmes ainda adolescente. Quando ela engravidou, Chaplin foi pressionado a se casar, e esse relacionamento deu origem a um dos divórcios mais escandalosos da história de Hollywood. Durante o processo judicial, detalhes íntimos de sua vida pessoal foram expostos publicamente, incluindo acusações de manipulação emocional e comportamentos considerados abusivos. A imprensa sensacionalista explorou o caso intensamente, transformando Chaplin em alvo constante de ataques morais e contribuindo para a deterioração de sua imagem pública. Além dos casamentos conturbados, Chaplin enfrentou acusações graves ao longo dos anos, sendo a mais famosa o caso de paternidade envolvendo John Barry. Apesar de exames indicarem que ele não era o pai da criança, o tribunal decidiu contra ele, obrigando-o a pagar pensão, em um julgamento amplamente visto como influenciado pelo clima moralista e hostil da época. Esse episódio teve um impacto emocional profundo em Chaplin, reforçando sua sensação de perseguição e injustiça. Em meio a tantos conflitos, Chaplin viveu também relações mais estáveis, como o casamento com Paulette Goddard, uma mulher mais próxima de sua idade, com quem compartilhou momentos de cumplicidade intelectual e afetiva, embora o relacionamento também tenha terminado devido a diferenças emocionais e de estilo de vida. Foi apenas em seu último casamento, com Oona O'Neill, que Chaplin encontrou uma forma mais duradoura de equilíbrio emocional. Apesar da grande diferença de idade, o relacionamento foi marcado por apoio mútuo, estabilidade familiar e a criação de vários filhos, permitindo que Chaplin experimentasse uma versão mais tranquila da vida doméstica. Em entrevistas tardias, Chaplin reconheceu que feriu pessoas importantes ao longo de sua vida, muitas vezes por confundir amor com necessidade de controle ou admiração, e que sua dificuldade em lidar com emoções vinha diretamente dos traumas da infância. Hoje, seus relacionamentos amorosos são analisados com uma lente mais crítica e madura, que não ignora seus comportamentos problemáticos, mas também busca compreendê-los dentro de um contexto psicológico e histórico mais amplo. Chaplin é lembrado como um gênio artístico, mas também como um homem profundamente imperfeito, cuja vida amorosa reflete as contradições de alguém que fez o mundo rir enquanto lutava silenciosamente para entender o que era, de fato, amar e ser amado. Os escândalos, processos judiciais e a perseguição política enfrentados por Charles Spencer Chaplin representam um dos períodos mais tensos, injustos e emocionalmente desgastantes de sua vida, revelando como o mesmo homem que fez o mundo rir também foi alvo de medo, desconfiança e hostilidade por parte da sociedade e do poder. À medida que Chaplin se tornava uma figura global, sua imagem deixou de ser apenas a de um artista e passou a ser a de um símbolo. E símbolos incomodam, especialmente quando não se encaixam nas expectativas políticas e morais de seu tempo. Chaplin nunca foi cidadão americano, apesar de viver décadas nos Estados Unidos, e isso por si só já despertava suspeitas em uma época marcada pelo nacionalismo extremo e pelo medo do inimigo interno. Além disso, seus filmes abordavam temas sociais sensíveis como pobreza, exploração do trabalho, desigualdade, autoritarismo e desumanização, o que fez com que muitos o enxergassem como uma ameaça ideológica.
Obras como Tempos Modernos e O Grande Ditador não eram apenas entretenimento, mas críticas diretas ao capitalismo industrial selvagem e ao fascismo, algo extremamente usado para a época. Chaplin nunca se declarou comunista, mas também nunca escondeu sua antipatia por sistemas que esmagavam o indivíduo, e isso foi suficiente para colocá-lo na mira das autoridades americanas. O FBI, sob o comando de J. Edgar Hoover, abriu um dossiê extenso sobre Chaplin, monitorando suas falas, seus contatos e até sua vida pessoal. Hoover via Chaplin como um perigo moral e político, alguém que influenciava massas sem se alinhar ao discurso oficial. Paralelamente a essa perseguição política, Chaplin enfrentava uma série de processos judiciais que desgastavam sua imagem pública. O mais famoso deles foi o caso de paternidade envolvendo John Barry, que se transformou em um verdadeiro espetáculo midiático. Mesmo com exames indicando que Chaplin não era o pai da criança, o tribunal decidiu contra ele, obrigando-o a pagar pensão. A decisão foi vista por muitos como um julgamento moral mais do que científico, refletindo o clima hostil que já cercava sua figura. A imprensa sensacionalista explorou o caso até o limite, pintando Chaplin como um homem imoral, manipulador e perigoso, ignorando completamente sua contribuição artística. Esse período foi psicologicamente devastador para Chaplin, que passou a viver sob constante estresse, ansiedade e paranoia. Ele sentia que não importava o que fizesse, sua imagem estava sendo destruída deliberadamente. Em entrevistas, declarou que se sentia julgado não por seus atos, mas por quem era e pelo que representava. A combinação de escândalos pessoais e perseguição política criou um ambiente insustentável. Em 1952, quando Chaplin viajou para a Europa para a estreia de um filme, o governo dos Estados Unidos revogou seu visto de reentrada, exigindo que ele passasse por um interrogatório político caso quisesse voltar. Chaplin não foi condenado por crimes políticos, nem provou-se qualquer ligação concreta com organizações subversivas, mas o medo coletivo da Guerra Fria precisava de alvos simbólicos, e ele era perfeito para esse papel. Estrangeiro, influente, crítico e independente. Hoje, historiadores e críticos reconhecem que Chaplin foi vítima de um ambiente paranoico, no qual a liberdade de expressão foi sacrificada em nome do medo. Seu exílio é visto como uma injustiça histórica, e o fato de ter sido posteriormente convidado de volta aos Estados Unidos para receber um Oscar honorário, em 1972, com uma das maiores ovações da história da premiação, simboliza uma espécie de pedido de desculpas tardio. Seus escândalos e processos não podem ser analisados isoladamente, pois muitos foram amplificados por interesses políticos e morais que buscavam desacreditá-lo. Essa fase de sua vida mostra como o poder pode se voltar contra artistas quando eles deixam de ser apenas entretenimento e passam a questionar estruturas. Chaplin sobreviveu a tudo isso, mas pagou um preço alto em termos emocionais e pessoais. Sua história serve como um lembrete amigável, porém firme, de que criatividade, liberdade e coragem quase sempre caminham lado a lado com conflitos, especialmente em tempos de medo coletivo. Os últimos anos de Charles Spencer Chaplin representam um período de encerramento simbólico de uma vida intensa, contraditória e profundamente humana, marcada por genialidade artística, conflitos pessoais e uma relação complexa com o mundo que o consagrou. Vivendo na Suíça, em Coursières-sur-Vevey, às margens do Lago Léman, Chaplin passou seus anos finais de forma muito mais reservada do que em qualquer outro momento de sua existência. O homem que havia passado décadas cercado por câmeras, estúdios, multidões e polêmicas agora encontrava-se em um ambiente silencioso, quase contemplativo, algo que ao mesmo tempo lhe trazia paz e o confrontava com memórias que nunca haviam sido totalmente digeridas. Ao lado de sua esposa Oona O'Neill, com quem manteve um relacionamento estável e afetuoso até o fim, Chaplin viveu uma versão mais serena da vida familiar, cercado pelos filhos, algo que contrastava fortemente com sua infância caótica e emocionalmente insegura. Muitos biógrafos destacam que, nos últimos anos, Chaplin parecia tentar compensar ausências passadas, demonstrando mais carinho, paciência e presença emocional, como se estivesse consciente de que o tempo para ajustes era limitado. Apesar do afastamento do cinema ativo,
Ele nunca deixou de pensar em sua obra e em seu legado. Escrevia, revisava memórias, acompanhava discussões sobre seus filmes e observava com curiosidade como novas gerações reinterpretavam Carlitos e suas mensagens. Em 1972, quando recebeu o convite para retornar aos Estados Unidos e receber um Oscar honorário, Chaplin viveu um dos momentos mais emocionalmente ambíguos de sua vida. Ao subir ao palco e ser aplaudido de pé por mais de 10 minutos, ele experimentou um reconhecimento que simbolizava não apenas sua importância artística, mas também uma espécie de pedido de desculpas tardio por tudo o que havia sofrido décadas antes. Seus últimos anos foram marcados por uma postura mais reflexiva e menos defensiva. Chaplin passou a reconhecer com mais clareza suas falhas pessoais, sem, no entanto, transformar isso em confissões públicas dramáticas. Ele entendia que sua vida não cabia em julgamentos simples e que sua história era feita de luz e sombra. Em 25 de dezembro de 1977, Charlie Chaplin morreu enquanto dormia, aos 88 anos, de forma tranquila, cercado pela família. Sua morte encerrou a vida de um dos artistas mais influentes do século XX, mas deu início a uma nova fase de debate sobre quem ele foi de fato. Mesmo após sua morte, Chaplin continuou cercado por episódios inusitados, como o roubo de seu corpo do cemitério, um evento quase surreal que reforçou o quanto sua figura ainda despertava obsessão, curiosidade e simbolismo. Com o passar das décadas, a forma como Chaplin é visto hoje se tornou mais complexa e madura. Ele não é mais tratado apenas como um gênio intocável, mas como um ser humano profundamente marcado por traumas, decisões questionáveis e comportamentos que, à luz dos valores contemporâneos, geram debates legítimos. Sua obra, no entanto, permanece amplamente admirada, estudada e celebrada como revolucionária, inovadora e atemporal. Filmes como O Garoto, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador continuam sendo exibidos, analisados e reinterpretados, provando que sua linguagem emocional atravessa gerações. Hoje, Chaplin é visto como um símbolo da contradição humana. Alguém capaz de criar beleza a partir da dor, humor a partir da exclusão e poesia a partir do sofrimento. Ele é lembrado como um artista que deu voz aos marginalizados, mas também como um homem que nem sempre soube lidar com o poder, afeto e responsabilidade emocional. Essa visão mais equilibrada não diminui sua importância, pelo contrário, torna sua história mais real, mais próxima e mais relevante. Chaplin não é mais apenas o vagabundo romântico que fazia o mundo rir, mas um exemplo de como genialidade e fragilidade podem coexistir no mesmo indivíduo. Seu legado hoje é analisado com profundidade, sem idolatria cega e sem cancelamento simplista, permitindo que novas gerações aprendam tanto com sua arte quanto com seus erros. Dessa forma, Charles Spencer Chaplin permanece vivo não apenas como ícone do cinema, mas como uma narrativa humana complexa, imperfeita e profundamente significativa. E assim chegamos ao fim desta história intensa, contraditória e profundamente humana, porque a vida de Charlie Chaplin foi muito mais do que risos e aplausos. Foi uma luta constante contra a pobreza, o abandono, a perseguição e os próprios fantasmas internos. Um homem que fez o mundo rir enquanto carregava em silêncio feridas que nunca cicatrizaram por completo e que deixou um legado imortal que até hoje emociona, incomoda e provoca reflexões. Se este vídeo te ajudou a enxergar Chaplin de uma forma mais profunda e real, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei, pois isso é essencial para que o YouTube recomende este conteúdo e nos permita continuar trazendo histórias bem pesquisadas, intensas e sem filtros. O seu apoio faz toda a diferença. Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e qual parte da vida de Chaplin mais te impactou ou surpreendeu. E não saia ainda, porque na tela está aparecendo um vídeo que é ainda mais interessante e apaixonante do que este. Uma história que vai te prender do começo ao fim.